Olá pessoal, começando mais uma videoaula, número 1.4. A gente está falando de programação web, PHP. Bom, meu nome é Ricardo Silva e vamos para mais uma videoaula. Bom, nessa videoaula a gente vai aprender saber algumas informações sobre o PHP. A gente vai usar o PHP Info, tá? A gente vai ver constantes e variáveis. A gente vai aprender como definir as variáveis, tá? As válidas e as inválidas. Tá? Essa videoaula pretende ser uma aula mais rápida, tá? E outra coisa, essa aula 1, né? Ela vai ser meio que um preparatório para a gente entrar na aula 2, conhecendo, né? É como se alguém perguntasse para a gente: você conhece PHP? Você conhece HTML? A gente não ficar perdido, né? É uma preparação, né, de uma forma básica, envolvendo praticamente tudo ali de HTML e PHP, tá? O HTML a gente vai ver de uma forma mais detalhada mais à frente. Quero focar mais o PHP, tá? Vocês vão ver que o HTML é bem mais tranquilo assim de trabalhar, tá? Tem suas particularidades, e o PHP é o que eu estou pretendendo focar mais nesse caso, tá bom? Bom, vamos aplicar o PHP Info, tá? Vamos sair aqui dessa página do PowerPoint, vamos para o nosso Notepad++. A gente viu na última aula, a aula 1.3, como que a gente montava uma equação, imprimia algumas informações, tá? E agora vamos para nossa PHP Info. Vamos lá, criar um arquivo novo aqui, tá? Usando a tag PHP, a gente abrir o PHP. Lembrando aqui que no Notepad++ a gente só define que a linguagem que a gente está querendo trabalhar e ele já vai reconhecer, beleza? Bom, então esse é o nosso PHP Info, tá? Então vou salvar ele aqui, salvar aqui numa pasta aula 1/4. Nosso primeiro exercício aqui, tá? Eu vou até chamar PHP Info. Isso. .php. Beleza. Então vamos lá no nosso navegador. Para quem gosta aí de Dexter, estava assistindo aí. Vamos lá. Então, eu havia dito que o localhost, né, é a nossa pasta htdocs. Então, digitei localhost. Outra coisa também, a gente pode estar usando o 127.0.1, que também é o localhost, tá? 0.1, que também é o nosso localhost, tá? Então esse IP aí interno tá sendo dedicado somente ao Apache, tá? Então vamos usar o localhost. Então o 127.0.0.1 é a mesma coisa que o localhost, tá? Então a gente vai ver também o PHP MyAdmin. Vou dar uma explicação para vocês também. Então a gente está lá no aula, essa nossa pastinha aqui, hoje aula 1.4, tá? Vamos lá ver o PHP Info. Beleza, então aqui a gente está usando o PHP versão 5.6, tá? Então essa é a versão que eu tenho instalada aqui. Vocês podem estar usando versões mais atualizadas do PHP, assim como você pode fazer um downgrade, né,
um upgrade do PHP, alterando o PHP Info. Eu vou mostrar para vocês também em próximas aulas. Só que essa questão de versão ainda não é tão importante de saber, tá? Porque a gente só vai... O que muda numa versão? Como diz, né? Você ganha uma ferramenta a mais, um recurso a mais. Mas pra gente aqui não vai ter tanta importância. Beleza? Vamos lá. Então, voltando aqui, vamos falar também sobre as variáveis, tá? Essas variáveis inválidas e as válidas, né? Mas temos também constantes. Vamos ver aqui o que seriam constantes. Eu vou chamar um novo arquivo. Definir aqui que a gente está trabalhando com, deixa eu aumentar aqui, com PHP, tá? Beleza. O que são constantes, né? A gente usa um comando chamado define, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse definir um nome, né? Uma variável nome. Então vamos colocar assim, meu nome, tá? E quero dizer que essa variável é Ricardo Silva. Beleza. E vou fazer o seguinte, vamos colocar mais uma aqui, define idade. Vou colocar aqui, vamos lá, vamos dizer que eu sou mais velho aí, 50 anos de idade. Beleza. Bom, agora eu vou imprimir algumas informações, tá? Da seguinte maneira, vou colocar, eu quero imprimir o meu nome, então vou usar o comando echo, que a gente já aprendeu. Meu nome é pontinho para concatenar e vou usar a minha constante, que é meu nome, tá? Beleza. Bom, vou salvar aqui. Eu vou colocar variáveis, não, constantes. .php. Vamos voltar ao nosso navegador. Ele não está aparecendo aqui ainda, então é só atualizar, beleza? Que ele já apareceu. Então o meu nome é Ricardo Silva. Vamos ver no nosso código aqui. A gente vê que eu passei. O comando define, ele diz o seguinte, ele atribui a uma determinada, vamos chamar assim de constante, no caso aqui a constante chama meu nome, um determinado valor, que no caso aqui é Ricardo Silva. Bom, no caso de idade, né, como a gente está falando de número, não de string, né, então eu não preciso definir com aspas, tá? Eu posso colocar só dessa forma. Então eu vou colocar aqui, eu vou querer imprimir essa idade, eu vou colocar minha idade, eu vou colocar aqui idade. Beleza. Vamos ver o que acontece. Então, você vê que saiu tudo juntinho aqui, ó, mas saiu certinho. Ó. Minha idade é 50. Então, vamos supor que quisesse separar isso, né? Para que fique de uma forma mais legível isso. Então eu posso usar assim, ó. Posso usar um echo e uso esse comando aqui, ó. Então o que ele faz? Ele vai pular uma linha. Beleza, tá? Eu também poderia pegar ele aqui, ó, e colocar ele concatenando aqui também, tá, gente? Ó, poderia fazer assim.
e também vai funcionar da mesma forma. Beleza? Ó, continuou pulando linha. Vamos deixar ele separado aqui. Tá? Beleza. Então, com isso a gente aprende o comando define define constantes. Tá? É muito usado isso. Bem? Bom, vamos aprender também sobre o que são variáveis válidas e variáveis inválidas. Tá? Vamos entender bem como funciona isso. Vou criar mais um novo arquivo aqui. Vou chamar um novo PHP. Definir que a gente está trabalhando com PHP. No caso aqui, a gente está usando o Notepad++. Eu expliquei, acho na aula 1.2, como que a gente baixa o Notepad++. Eu comentei sobre o Dreamweaver também, só que o Dreamweaver é um pouco mais complicado de conseguir, ele é uma ferramenta paga, o Notepad++ não é. Beleza, vamos lá. Então, o que são variáveis válidas, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos colocar a variável nota. Tá? A variável nota que é igual a 10. Tá? E aqui eu vou imprimir ela aqui. Beleza. Vou imprimir ela aqui, vou salvar aqui como variáveis. .php. Beleza, vamos voltar lá no nosso navegador. Só atualizar aqui a página que ele está variável 10. Beleza. Tá? Agora vamos tornar ela inválida. Tá? Vamos supor que eu quisesse definir ela com, sei lá, com um número, por exemplo, número 8. Né? Vamos ver o que acontece. Isso aqui já dá um erro, tá vendo? E ele reclama aqui, ó, a sintaxe, existe um erro de sintaxe. Então, as variáveis não pode começar com, depois do cifrão, com um número, tá? Ela pode até estar aqui, 8, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui ela em 8. Beleza, voltou o nosso valor. Bom, gente, essa fica como aula 1.4. Qualquer dúvida, vou estar deixando o meu e-mail na descrição do vídeo. Assim, por enquanto ainda está bem tranquilo. Como eu disse, eu quero dar uma pincelada para que todo mundo, que assim, para servir como um nivelador. Então, por exemplo, uma pessoa que tem mais conhecimento, ela já pode pular a aula 1, né? As aulas 1.2, pode pular todo o bloco de aula 1 e pode pular para o bloco 2. Se ela já sabe informações do bloco 2 e por assim por diante. Tá? Então, ainda vão ter aulas da aula 1, próxima aula 1.5. E quando eu sentir que a gente já está mais ou menos nivelado em termos de informação, pelo menos o básico, a gente passa para a aula 2 e assim por diante. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima aula.